Episódio 55, Dragon Quest Dino Daibuken Fly, o Pequeno Guerreiro 2020, resumo e crítica. E os acontecimentos desse episódio você vai encontrar a partir do capítulo 198 até o 201 do mangá. O episódio começa com ação, a gente vê ali a Mance esquivando de alguns golpes do Block, e ela toma impulso, parte pra cima do Block e acerta um chutão, derrubando o gigante no chão, coisa que até o Crocodile estava com dificuldade de fazer antes. Na sequência, o Rin persegue o Ryunkyo. Ryunkyo para de correr e resolve atacar com a sua lança, o Rin simplesmente desvia e ataca com um soco e Ryunkyo bloqueia com a sua lança novamente. Os dois trocam mais alguns golpes, mantendo a luta bastante equilibrada. A cena dos dois corta e na continuidade vemos o Crocodile lutando e ele usa seu machado de vácuo. E Sigma segue desviando dos ataques, até que os dois atacam um ao outro e o Pop surge no meio dos dois passando, sendo perseguido pela Albinaz. E assim passamos a acompanhar o Pop fugindo da Albinaz voando. A cena é mostrada só de longe e não dá pra saber ali se o Pop realmente está enfrentando a Albinaz ou se ele só tá fugindo. Eu acho que ele só tava fugindo. E assim esta bela cena se encerra. E a diferença pro mangá é que essa cena não entraria agora. Agora a gente já teria continuidade da luta entre o Hadler e o Baran. E essa cena apareceria mais próxima aí do que vai acontecer mais à frente aqui no anime. Além de ser um take mais longo e sem tanta alternância, lá no mangá você vai ver que eles alternam entre as cenas. Dando sequência ao episódio 55, vemos Baran e Ryumadin acertando um socão na cara do Hadler, que acaba sentindo o golpe e tenta devolver com um soco, mas Baran parece não sentir tanto o soco do Hadler. E os dois vão trocando uma sequência de golpes um contra o outro em uma cena de animação com traços de qualidade duvidosa. Até que Baran acerta um chute que faz com que Hadler vá um pouco para trás, o Hadler toma impulso e parte para cima do Baran novamente, os dois ficam ali cabeça a cabeça disputando forças. Hadler acerta alguns golpes, mas nenhum parece efetivo contra Baran, até que Baran bloqueia um dos golpes e contra-ataca com um soco, mesmo Hadler defendendo com as duas mãos, o soco é tão poderoso que arremessa o Hadler contra a parede. O Hadler parece sentir o golpe e afirma que esse é o poder do Ryumadin, um adversário digno. Hadler então ataca Baran com a sua garra, e meus amigos, Baran recebe o golpe de peito aberto e a garra não foi capaz de causar nenhum dano a ele. Hadler fica assustado e o Baran diz que o Hadler ainda não entendeu. Baran dá um chute no Hadler e depois um golpe em seu estômago. Hadler cospe sangue no chão e Baran dá mais um soco na cara dele, fazendo com que Hadler seja arremessado para longe e se choque com a parede. Então Hadler cai no chão e parece ter sentido muito o golpe. Enquanto Baran, like a boss, vai caminhando tranquilamente dizendo que um Ryumadin não para até que seu adversário esteja morto. Baran continua bastante ameaçador e pisa na cabeça do Hadler, dizendo que ele não terá chance não importa o quanto tente. Hadler furioso chama o Baran de maldito, saca sua espada e o Baran permite que o Hadler levante. Hadler ataca, Baran se defende com facilidade e quebra o braço do Hadler. Hadler recua e vai ao chão com muita dor, enquanto Baran diz que Hadler não será capaz de usar sua espada ou feitiços extremos. Em pensamento, Hadler admite que Baran é muito forte e que o corpo do ser superior deveria ter no mínimo habilidades semelhantes à do Ryumadin. Furioso, Hadler se pergunta por que ele não consegue fazer nada. Enquanto isso, Mr. Verne e o Verne assistem à luta e o Mr. Verne diz que Baran é muito poderoso e que Hadler não pode com ele. Verne comenta que Hadler perturbou o ninho da fera e que animais exibem uma força extraordinária para proteger seus filhotes. E que é esse o caso agora. Verne, achando que o Hadler foi derrotado, decide detonar o núcleo sombrio e diz que basta ele ativar com o poder do seu mindinho que o núcleo explodirá quando Baran entrar em contato com Hadler. Mas nesse momento, Hadler ativa suas turbinas e se afasta do Baran. Verne fica surpreso e decide observar. Baran pergunta se o Hadler pretende usar a ultracombustão devastadora com o braço direito quebrado, pois será inútil. Hadler responde dizendo que esperar para morrer no chão será pior do que a dor que ele está sentindo. E carregando seu ataque, ele grita que ao menos ele pode tentar. Baran diz que aceita e se prepara. Temos um breve momento de tensão até que o Hadler vai atacar o Baran, e o Baran também vai na direção dele. Vemos um grande clarão e apenas o silêncio, até que uma gota de sangue cai no chão. E logo nos é revelado que o Hadler não acertou sua espada e o Baran conseguiu atingi-lo no abdômen, perfurando-o. Hadler grita de dor, dá uma risada e diz que está decepcionado por chegar tão longe e falhar por tão pouco. E essa parte em relação ao mangá é bastante parecido, só muda alguns diálogos, e no mangá o Hadler se lamenta por ter chegado tão perto e não ter conseguido atingir sua espada no Baran. Na sequência do anime, o Verne elogia a resistência do Hadler e diz que será como o Hadler desejava, mesmo morto ainda poderá derrotar Baran e seu filho. Verne então dá o comando para ativar o núcleo sombrio, e para a surpresa dele nada acontece. Ele pergunta por que o núcleo não explode.
E como Vern está assistindo de camarote, ele ouve a risada do Baran. E B10, Baran diz que Vern o subestimou. E ele pergunta por que Vern acha que ele aceitou o desafio de Hadlar. E Baran mesmo responde que estava esperando essa chance. E assim ele puxa o núcleo sombrio de dentro do Hadlar. E vemos a aura dracônica do Baran protegendo o núcleo. Vern fica um tanto surpreso, mas elogia Baran. E Hadlar fica revoltado, perguntando por que aquilo estava dentro do corpo dele. E Baran responde que aquele é o núcleo sombrio. Hadlar fica bastante inconformado, perguntando quem faria uma coisa aterrorizante assim. Baran responde que foi o mestre de Hadlar, aquele que prometeu a superfície a ele, enquanto na verdade pretendia destruir tudo. Hadlar com espanto entende que foi o Vern, e que foi por isso que Dai e Baran estavam se segurando por conta do núcleo sombrio. E ele ao mesmo tempo que está revoltado também está decepcionado, perguntando que negócio era aquele de luta justa, porque não tinha como Dai e Baran vencê-lo naquelas condições. Hadlar derrama lágrimas e diz que sacrificou seu próprio corpo, sua própria vida para ter esta luta. E Hadlar acaba gritando em desespero. Mr. Vern parece estar um pouco preocupado com Hadlar, enquanto que o Vern diz que o Hadlar é patético. E Vern diz que não teve escolha, pois ele não esperava que o poder da aura do Baran em forma de Ryumajin fosse tão alto, e não é qualquer um que consegue repelir o poder mágico do Vern. Mas se o Vern conseguir se aproximar do núcleo, ele consegue ativá-lo. Vern se levanta e parece disposto a cumprir isso. Que o Vern interfere e diz que se ele for lá eles vão ficar sem jeito, e quando ele fala com Mr. Vern já foi. Enquanto isso, Baran pretende remover o núcleo do Hadlar. Ao mesmo tempo que Hadlar sente dor e o Baran tenta remover o núcleo, Mr. Vern chega naquele momento. E Hadlar quer saber se o Mr. Vern tem a mesma opinião do Vern, se pretende descartá-lo como uma ferramenta inútil. Afinal de contas, Mr. Vern também via o Hadlar apenas como um peão. E Mr. Vern responde que as palavras do Rei do Mal têm precedência sobre tudo. Hadlar fica chocado e Baran diz que agora é tarde demais para o Mr. Vern, e afirma que não pode ser derrotado. Mr. Vern faz essa pergunta e fala que pode apagar os dois sem precisar tocá-los. Mr. Vern abre o sobretudo e começa a exalar uma grande energia que causa um tremor poderoso no local. Então Mr. Vern pede autorização para o Vern. O Vern autoriza e vemos uma espécie de uma joia se rachando. Ela parece ser um selo que serve para conter o poder do Mr. Vern. Baran e Hadlar observam apreensivos e o verdadeiro rosto do Mr. Vern é revelado. Ele aparece com os olhos fechados e, como sabemos, personagens que aparecem assim nos animes geralmente são muito brabos. E de olhos fechados ele diz para que Baran e Hadlar desapareçam junto com o brilho do núcleo sombrio. Em seguida ele lança o seu poder mágico sobre o núcleo sombrio. E Baran fica surpreso porque o núcleo foi realmente ativado. Em seu diálogo interno ele diz que a aura dracônica do Ryumajin deveria repelir qualquer poder mágico, e que seria preciso um poder mágico próximo do próprio Vern para ativar o núcleo. Não ocorre a explosão de imediato, e vemos que novamente o Mr. Vern ordena que o núcleo exploda. Baran aperta mais ainda o núcleo, enquanto Hadlar fica em desespero dizendo que vai explodir. E Baran fica deduzindo ali que somente o poder mágico do criador do núcleo poderia detoná-lo. Baran faz essa pergunta para o Mr. Vern, e ele responde que é inútil perguntar. Em instantes, Hadlar e Baran desaparecerão deste mundo. E agora que eles viram o rosto dele, ele não pode deixar que eles continuem vivos. O núcleo começa a emitir umas luzes. A cena corta e vemos de longe ali um tremor acontecendo. E essa passagem em relação ao mangá também é bastante parecido, só que lá no mangá a gente tem diálogos um pouco mais longos do que a gente teve aqui no anime. Já que no anime os diálogos ficaram mais sucintos. Na sequência aqui do anime a gente vê o Ryunkou percebendo todo o tremor. E no mangá somente agora é que o Ryunkou e os outros apareceriam, e ainda assim muito rapidamente em 2 páginas. No anime vemos o Ryunkou percebendo o tremor e o Rin também, eles acabam parando de lutar. O chão se abre e faz com que eles se afastem um do outro. E Ryunkou estranha o tremor e revela estar com um mau pressentimento. O Rin pergunta o que o Ryunkou está olhando e vai na direção dele para atacá-lo pelas costas. E meus amigos, o Ryunkou não perde tempo e resolve imitar novamente. Ele golpeia o Rin sem olhar e arremessa ele contra uma espécie de um rochedo que tem ali próximo. E eu te pergunto, você se lembrou de outra cena de anime parecida com essa aqui? No final, eu comento sobre ela. Ryunkou se move rapidamente e pede que todos se reúnam num único ponto, porque algo está acontecendo nos Campos da Morte. No mangá ele é mais direto e percebe já que está para ser destruído o local que eles estão. Todos que estavam com o Ryunkou abandonam suas lutas para se reunir com ele. E o Rin avista um grande feixe de energia escura saindo do local onde o Hadlar está. E essa parte também está muito fiel ao que a gente vê no mangá. Em seguida vemos a Merle passando mal ali, ela tem uma visão. E ela viu um brilho branco engolindo a todos. E eles irão desaparecer, incluindo o Pop, e a Merle acaba entrando em desespero. Amy e a princesa tentam confortar a Merle e tudo começa a tremer em volta deles.
e a princesa desconfia que aquele tremor tem alguma relação com a visão da Merle. E o Nova chega gritando e correndo, dizendo que os campos da morte começaram a tremer de repente. Nova e a Amy acabam cogitando que possa ser um vulcão, e o Saitama de Bengar diz que eles precisam ir salvar os heróis. E de repente ouvimos uma voz de uma mulher dando a ordem para todos pararem. Amy pergunta quem é, vemos apenas o pé da pessoa, a princesa Leona fica surpresa e aparentemente ela sabe quem é essa pessoa. E a mulher diz que eles precisam sair desse lugar imediatamente. No mangá, a mulher que aparece ali diz que o cara não pode ajudar os heróis. Aqui no anime a Leona fala apenas você, mas não diz mais nada. Lá no mangá ela fala você está viva. E no anime meio que deixaram essa fala com o pai do Nova. Mas no mangá ele não fala nada nesse momento. A cena corta e voltamos novamente para Baran e Hadler. E Baran fala que a explosão é inevitável. Mr. Vern se despede de Hadler e Baran e comenta que eles eram os dois homens que o próprio Rei Vern respeitava. E antes de sair ele diz que não esquecerá o nome deles, por toda a eternidade. O núcleo sombrio vai emanando uma grande energia. Vemos o Dai ali num canto e depois a gente vê o Barão olhando para o núcleo. Nos é mostrado novamente o Dai ali do ponto de visão que ele estaria vendo as coisas, mas ele está desacordado. E então ocorre a explosão. Pop e os outros avistam a explosão de longe, Albinaz e seu grupo também. Os campos da morte começam a explodir e acontece até uma espécie de um tsunami e do espaço é possível ver a explosão. De dentro do palácio ocorre um tremor e o Vern pergunta se o palácio finalmente vai começar a se mover. Vern diz que sim e restaura a joia que servia como selo para que o Mr. Vern não usasse todo o seu poder. Que o Vern e o Pororo meio que ficam se lamentando porque o Mr. Vern agora está com seu capuz novamente. E o Vern diz que esse poder não deve ser imprudentemente exposto. Mr. Vern aceita a ordem e recebe o elogio do Vern. Vern acredita que todos foram eliminados e que agora está tudo acabado. Eles acreditam que só sobraram eles três e o castelo. E por isso ele pretende colocar em prática o seu plano de destruir a superfície. Sua confiança é tão grande que ele anuncia que vai remover a barreira em volta do palácio de Vern. Porém, ele diz que com a explosão do núcleo sombrio, além do palácio de Vern, todas as rochas deviam ter sido reduzidas a cinzas. Desconfiado, ele pede ao Mr. Vern que mande os olhos malignos procurar por sobreviventes. Um dos olhos se posiciona e acaba vendo uma rachadura ali numas rochas. E aí, debaixo dessas rochas, Crocodile dá um soco e todos aparecem dali de baixo. Vemos que o último a aparecer é o Pop e o olho avisa o Vern. Mr. Vern se surpreende que eles tenham sobrevivido e o Rei do Mal dá uma pequena risada dizendo que eles tiveram sorte. Ryunkyo também está surpreso deles terem sobrevivido e Aman pergunta quem salvou eles. Pop responde dizendo que deve ter sido o Crocodile. Em tom de reclamação, ele pergunta quem mais teria força para salvar todo mundo enterrando eles vivos. Crocodile sorri e diz pro Pop parar de reclamar, ao menos ele continua vivo. Então Crocodile segura o Pop pela cabeça e tira ele do buraco onde estava. E explica que imaginou que o subsolo seria o lugar mais seguro, e que por isso ele cavou um buraco para esconder todo mundo. Man comenta que essa era a única solução deles saírem vivos, e em seguida Ryunkyo comenta que toda a guarda de honra desapareceu, e ao que parece eles são os únicos sobreviventes. Pop, percebendo que o Crocodile não soltou ele ainda, diz que o Crocodile teve uma bela decisão. Mas Crocodile diz que é tarde demais e solta o Pop para ele se esborrachar no chão. Man se pergunta onde eles estão, pois o lugar não parece mais os Campos da Morte. Ryunkyo supõe que esse deve ser o palácio do Vern. Eles conseguem avistar o palácio do Vern. Pop se preocupa e sai voando. Em seu diálogo interno ele se pergunta se eles foram pelos ares junto com o palácio do Vern. Pop acaba atravessando uma nuvem e quando ele olha para baixo ele vê um enorme palácio do Vern. Ele grita um tanto assustado. E assim se encerra o episódio 55 de Dragon Quest. Em relação ao mangá, essa parte também é bastante parecida, eles sempre dão uma suprimida nos diálogos, somente essa parte aqui do final que, ao meu ver, no mangá, o Pop não dá esse grito que ele deu aqui no anime. Sobre a crítica do episódio 55 de Dragon Quest, vamos começar do início, que a gente tem aquela cena de batalha entre o grupo do Ryunkyo e o grupo do Rin. Como eu disse, aquela cena não entraria naquele momento e sim mais à frente no mangá, e no mangá a gente tem só 2 páginas dessa cena. E essa foi uma das poucas vezes que o anime entrega uma cena de animação que vai além do mangá e que a gente tem ali uma espécie de uns extras. Eles procuraram fazer muito semelhante àquela cena que a gente teve em 3D numa outra batalha dos grupos. Porém, dessa vez totalmente em 2D. Nem sempre, claro, os traços e a animação foram 100%, mas eu achei que ficou muito legal em relação ao mangá. Ele acabou superando o mangá nessa cena aqui. No geral, eu acabei gostando da luta do Hadler e o Baran Ryumadin. Só que em alguns momentos a gente teve traços bastante ruins, principalmente quando há a trocação ali entre os dois, e a gente vê aquela cena meio que rodando em volta deles,
e tá mais de longe, então os traços estão meio estranhos ali e não tá tão boa a animação. Eu gostaria que essa parte pelo menos tivesse sido um pouquinho melhor, mas no geral eu até que gostei da batalha. O Hadler simplesmente foi atropelado pelo Baran, até mesmo o Vern ficou surpreendido com o poder que o Baran demonstrou. Eu não sei você, mas eu achei estranho, tanto no mangá como no anime, o Hadler simplesmente parou de regenerar, ele quebrou o braço, ele teve ali o ferimento na barriga, a gente não vê em nenhum momento nada de regeneração dele. O que me faz pensar que a regeneração dele é só para ferimentos superficiais, pelo visto. O Baran foi sensacional, mandou muito bem. Infelizmente, ele não contava que o Vern ou o Mr. Vern pudessem ativar o núcleo se ele estivesse próximo dele. Talvez, se o Baran soubesse desse perigo, ele não estaria ali meio que subestimando o Mr. Vern. E é uma pena que ele não tenha conseguido conter a ativação da explosão. Outro destaque também é que aparentemente o Mr. Vern é talvez parte do próprio Vern, pelo que ficou subentendido ali do próprio Baran ter deduzido algo sobre isso. Afinal de contas, se somente o Vern poderia ativar o núcleo que ele criou, como assim o Mr. Vern conseguiu ativar? Somente se o Mr. Vern for parte do próprio Vern. No geral, eu gostei do episódio, embora eu ache que o episódio 54 tenha sido melhor do que esse aqui. Destaque aí também pra Man, que acabou mitando de certa forma quando ela consegue golpear o Block e ele cai no chão enquanto os outros ficam mantendo a luta ali no mesmo nível contra os seus adversários. Crocodile também teve seu momento aí de imitada quando ele conseguiu salvar todo mundo soterrando a galera. O Pop infelizmente foi o que teve menos destaque aqui, ele foi só alívio cômico e ficou fugindo da Albinaz. E a cena do Ryun, que é o que eu falei, me lembrou uma cena que é de Dragon Ball Super, que é essa aqui. Com o mangá de Dragon Quest veio bem antes, não sei se houve uma inspiração, se foi só coincidência. Deixa aqui nos comentários se você acha que o Dragon Ball Super copiou o Dragon Quest. Eu imagino que o Dai vai sobreviver à explosão, claro, porque ele é o protagonista, mas será que o Hadler e o Baran estão vivos? O que você acha? Deixa sua opinião também nos comentários. E no geral, o que você achou do episódio 55 de Dragon Quest Dino Daibuken? Deixa sua opinião também aqui nos comentários. Valeu e até o próximo vídeo.